começar dizendo que dá satisfação de encontrar com o livro do Juari. A gente estava em Natal, enfim, vendendo o livro lá no Instituto Lukács, chega o pessoal do PSTU para vender, pega o livro, está lá o Juari lançando o livro. Eu levei o livro de noite pro hotel que a gente estava hospedado, né? Você começa a folhear. Cara, o livro vai ficando cada vez mais interessante, né? A coisa vai vindo, pô, de manhã eu estava completamente encantado. Veja, eu acho que esse livro tem várias coisas importantes. Primeira coisa que me apaixona muito é que vem vindo uma geração de intelectuais, marxistas, revolucionários, uma geração extremamente promissora, muito diferente do que foi na época da minha geração ou da geração anterior. A gente tem hoje o surgimento de uma quantidade muito grande de intelectuais muito promissores, e uma boa parte deles, eu diria a parte mais significativa deles, a parte mais importante deles, de algum modo vinculado ao movimento social, a partidos políticos de esquerda, revolucionários, ou vinculados mesmo a um movimento social sem sequer estar na universidade. Então, em primeiro lugar, eu acho que a publicação desse livro é importante, que marca a entrada de um autor no mercado editorial, mas marca mais do que isso, quer dizer, marca um autor que faz parte de uma geração que eu acho que é muito promissora, né? O que eu tenho visto o país afora é muito interessante nesse sentido. Eu acho que é muito provável que no curto espaço de tempo, pensando 5, 6, 7 anos, algo assim, a gente tenha uma quantidade de escritores revolucionários nesse país muito significativa, muito importante. Então, em primeiro lugar, isso, quer dizer, o livro não é um livro isoladamente. Eu acho que o livro faz parte de um movimento de renascimento do marxismo revolucionário nesse país, por parte de uma geração que nem viveu o stalinismo, nem viveu a social-democracia, que nem viveu a ditadura, portanto não tem nenhuma ilusão ou nenhum fetiche com a democracia burguesa, e que por causa disso eu acho que é um marco muito significativo. Em primeiro lugar, isso. Segundo lugar, porque o livro é a melhor reconstituição que a gente tem até hoje dessa degeneração que se transformou o PT. Eu acho que a gente pode colocar vários questionamentos para o Juari, não é o que eu vou fazer hoje. Eu acho que tem várias questões históricas mesmo, que precisariam ser melhor investigadas, mais aprofundadas, mas não há nenhum levantamento até agora, nenhuma exposição organizada melhor do que a do Juari sobre essa questão. Como é que o PT foi se degenerando ao longo de todos esses anos? A leitura do livro é uma coisa impressionante, né? Eu fui da geração que viveu as greves, 78, 79, a formação da CUT e tudo mais, mas é incrível você reler a história, relembrar de detalhes que você tinha perdido, né? E relembrar de detalhes que na hora você não deu nenhuma importância, mas que depois a história mostra que é extremamente importante, na verdade era por aí que a história estava indo, né? É uma coisa extremamente enriquecedora. E por último, o que eu queria dizer é que o livro é extremamente bem escrito, né? O autor escreve bem pra dedéu, é uma delícia de ler, né? As frases são muito bem construídas, o texto é limpo, é claro, não tem a forma não coloca nenhum problema para a gente entender o que ele está dizendo. Não estou dizendo que o que ele está dizendo é simples, nem sempre é fácil entender o raciocínio. Porque, claro, é uma questão extremamente complexa, que pega o desenvolvimento de uma classe, o reflexo desse desenvolvimento na sua ideologia, na sua concepção política. Então, claro que o tema é um tema complicado, mas o Juari escreve hiper bem e é muito gostoso de ler, né? Então, dito isso, eu queria colocar para o Juari mesmo uma questão que eu espero, que o lance é o miolo do livro dele. Juari, eu queria te perguntar a seguinte questão como mote para você falar, tá certo? Veja, a gente olhando de trás para frente, é indiscutível, eu diria indubitável, que o PT degenerou em todos os sentidos. Quer dizer, degenerou do ponto de vista da concepção filosófica, se é que teve alguma muito amarrada um dia, degenerou do ponto da concepção política, de novo, se é que teve uma coisa muito bem elaborada, e degenerou moralmente, né? Isso é uma verdade, né, que salta aos olhos, tá certo? O processo de degenerescência que o PT passou não foi apenas o processo de degenerescência de um partido, foi também o processo de degenerescência dos seus militantes, dos seus dirigentes.
Evidentemente, nem todos os militantes, nem todos os dirigentes, mas os dirigentes mais significativos e os militantes mais importantes, sem dúvida alguma, né? A degenerescência moral dos membros do PT é um dos elementos importantes da história dessa degenerescência. E eu queria lhe colocar a seguinte questão, Juarez. Veja, o que poderia ter acontecido naquele momento de gênese do PT, ou até 85, 86, o que poderia ter acontecido naquele momento que, na sua opinião, poderia ter revertido esse processo? Ou seja, o que poderia ter acontecido naquele momento que poderia ter feito com que a trajetória do PT fosse essencialmente distinta, não um pouco distinta, essencialmente distinta, ou seja, que o PT de fato encarnasse um partido de esquerda, de base nos trabalhadores e que desse espaço, desse origem no seu movimento para um crescimento à esquerda, uma acumulação de forças à esquerda, etc. O que poderia ter acontecido, na sua opinião, que poderia ter mudado essa trajetória? Eu queria te parabenizar, dizer que é um enorme prazer, enfim, a palavra com você.